Boa noite, coleguinha, como vai? Boa noite, coleguinha, como vai? Boa noite, coleguinha, boa noite, coleguinha. A motinha tá passando, e aí? Apagou meu áudio. Ou não, não sei. Esse apito é tão alto que pega bem no som, né? A minha voz não pega, fica uma merda, mas o apito da moto sempre fica alto. O motoqueiro sempre tá aí, tocando seu apito. É o guardinha da noite. Na sua região tem isso aí? O, o guardinha da moto que você paga 30, 50, 60 reais, sei lá. Toda vez que tem que pegar o dinheiro é um valor diferente, porque ele inventa. É tipo uma formação de milícia, milícia de motoqueiro, guardinha apitador. É isso que eles fazem. Mas é realmente uma parada meio estranha, assim, é quase uma milícia, porque não tem regulação legal, eles não podem fazer nada. Assim, estão roubando minha casa. Ele não pode fazer nada. Ele pode chamar a polícia, ele não pode fazer alguma coisa. Ele não tem o poder. Ei, cara, para de roubar essa casa. Ele, na verdade, ele pode fazer isso, assim como qualquer pessoa, mas não é recomendável que quando você veja uma pessoa roubando uma casa ou um carro, você fale: ei, cara, isso é um crime. Espero que você saiba que está muito errado. Que é isso que o guardinha da moto pode fazer. Ele pode ter uma arma? Bem, se ele tiver o negócio certinho, né, a papelada ali de ter uma arma, pode, mas ele pode usar essa arma para ameaçar, por exemplo. Não, não pode. Para atirar, não pode. Vai ter que responder como uma pessoa qualquer, não como um agente do Estado, segurança ali. Ele é literalmente só um cara numa moto que às vezes nem é dele, é do grupo lá das motos de, de motoqueiros apitadores. Ele trabalha para um cara, uma associação de segurança e tal, que é meio estranho. Enfim, boa noite. Está começando ele, centésimo episódio do Dr. Hipnos. Olha só, moçadinha, onde a gente chegou. 100 episódios, um número ó, belo, redondo, 2 zeros, um atrás do outro. Eu não esperava que chegaria aqui, mas chegamos. Então, parabéns pra gente. Né? Pra mim não, porque se ninguém escutasse o podcast, foda-se, já teria acabado, não teria nem 30 episódios, mas tem 100. Então, assim como o episódio aí de 1000 visualizações, que a gente bateu há pouco tempo aí, meus agradecimentos a você, meu querido, minha querida, que acompanha esse vacilo, que consegue se entreter comigo. Eu não sei qual o entretenimento disso. Eu me divirto, porque eu fico falando um monte de porcaria aqui, e aí dá sono. Aí eu vou dormir. Eu vou dormir bem, porque eu tô cansado, fiquei falando um montão de asneira. Mas se você me assiste, tem algum entretenimento. Então, vamos saudar isso aí. Agradecer o carinho das ouvintes, dos ouvintes, que são sempre muito carinhosos mesmo, muito prestigiosos. Eu gosto dos comentários que foram deixados até agora no podcast. E aí, dessa vez, assim como no episódio de 1000 visualizações, está passando um avião agora aqui. Não sei se dá pra ouvir. No episódio de 1000 visualizações, eu falei, pegar umas estatísticas aqui e tal. Eu tinha olhado no aplicativo do celular. Só que o aplicativo do celular, ele é limitado, ele não mostra tantas informações como no computador. Então eu tô aqui com o computador, vamos fazer uma exaltação aqui um pouco do podcast em números, né? Reproduções, 1169 reproduções no histórico geral, que é o número de quantas vezes
Este é o número de quantas vezes que baixaram ou fizeram streaming de pelo menos 60 segundos, 1 minuto do episódio. Ou seja, se a pessoa assistiu 1 minuto, já conta aqui como se ela tivesse assistido o episódio inteiro. Tamanho do público nos últimos 7 dias. 15 pessoas. Número bom, 15, eu acho. Este é o número de dispositivos, né? Não é de pessoas, é de dispositivos, né? O que tem a ver, por exemplo, aqui no Canadá, olha só, que bacana, estatísticas. A gente entra aqui, ó, público, aí tem região, Brasil, Canadá, 3%. Eu sei que quem me assiste no Canadá é você, Eduardo, e talvez a Clara, não sei, meus amigos aí. Eu sei que são vocês, mas aqui aparece como se fosse mais de uma pessoa. Mas na verdade é porque são vários aparelhos, né? Então, sei lá, se o meu amigo Eduardo vê um episódio meu no celular, conta a um aparelho, uma pessoa. Se ele vê no computador, é como se fosse outra pessoa. Ele vai contar esse. Então, meu público real é menos de 15 pessoas. Mas vamos continuar sonhando. Streamings por episódio, em média, 7. Essa é a média de streamings que seus episódios recentes tiveram nas primeiras semanas. Nas primeiras semanas, ok. Eu tenho 71 seguidores no Spotify. Brabo. 71 é um número brabo, eu acho. Não sei. Não é um número bonito, 71? Pensa aí no número 71 na sua mente. No 7 e do lado 1. Não é um número forte? Robusto? Não sei. Eu acho que é. Então vamos olhar aqui. É o público. Vamos olhar o público. Brasil. Antes disso, eu vou falar dessas estatísticas, mas o episódio de hoje eu vou responder, tá? Várias perguntas que deixaram nas caixinhas aqui de comentários. Eu vou reagir ao site que eu tenho aqui do Spotify, que ele me fornece de informações. Então, por isso que eu pensei nisso e não falei, né, de qual que ia ser o episódio de hoje. Mas a ideia é essa. Então, por isso que eu estou aqui reagindo, mostrando quantas pessoas assistem, o público. Aí eu vou chegar aqui na aba Interação, que vai ter todas as perguntas ou comentários que vocês deixaram. Eu sei que eu respondi muitos em alguns episódios, mas eu leio de novo e respondo de novo. Tô nem aí. A minha resposta pode ter mudado. Posso mudar ela. Mas vamos lá. Região, Brasil. 94% das pessoas que escutam podcast estão no Brasil. Tem aqui 91% no Distrito Federal, mas tem pessoal de São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Maranhão, Sergipe, São Paulo, Bahia e Amazonas. Bacana. Eu fico feliz. Aí legal. Como é que chegou aqui? Como é que, né? Porque assim, claro que ele vai distribuindo, mas é porque é um podcast tão pequeno. Como é que chegou em São Paulo, sabe? Goiás. Tudo em Goiás é aqui perto. Pode ter gente que foi pra lá. Mas Tocantins, Rio de Janeiro. Mas de fato a gente vê que 91% está aqui no. Aparece tudo em inglês, né? No Federal District, no site. Muito bom. Tem que falar tudo com voz de gringo. Gringo, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. O público no Canadá. Canadá. Não, em gringo não falaria Canadá, assim, só falaria normal. Brasil. And United States. Tem 2% de visualizações na Virgínia. Não mudou, continua o pessoal aí de Ashburn. Tem 2 pessoas, sei lá, em Ashburn. Me olhando aí. E tem uma galera que deve ter me visto uma vez só na Grécia. É isso. Vamos ver aqui, gênero. 42,7% são homens. 34,1% é o não especificado, um gênero não especificado. Não sei exatamente como é que o Spotify faz esse cálculo. 23,2% de mulheres e pessoas não binárias, 0%. Antes tinha um número para isso aqui, pessoas não binárias. Agora, será que
Será que as pessoas não binárias pararam de me escutar porque eu sou preconceituoso? Será que é isso? Desculpa. Idade. De 0 a 17 anos. 0%. Só que eu já sei que tem um monte de mentiroso. Eu sei que um monte de gente que escuta o podcast são meus alunos, minhas alunas, que têm entre 15 e 18 anos. Então todo mundo aqui ó, tem 0% de 0 a 17 anos. Então todos os meus alunos têm idade mentirosa no Spotify, quando for fazer aí o negócio. Eu peguei vocês, tá? Pra quem não sabia que eu descobri que você mentiu sua idade no e-mail, eu sei. Eu sei que você é um criminoso, um bandindinho. Pô, isso vai dar nada. Eu também fiz a mesma coisa aí. Minha idade ficou tudo errada nas coisas. E de 18 a 22 anos, 9,8%. Daqui, a maioria, a esmagadora maioria das pessoas que me escutam tem dos 23 aos 27 anos. Isso corresponde a 68% do meu público. Dos 28 aos 30, aí o pessoal na casa do 30, 2%, 2,4%. Dos 35 aos 44, 3%, 3,7%. E dos 45 a 59, é bastante gente, né? 15%. E nenhum idoso me escuta. Mais de 60, nenhum idoso me escuta. Eu vou divulgar o podcast para minha avó para aumentar essa estatística aqui. 5% das pessoas assistem meu podcast no web browser e não no Spotify, que é a maioria. Beleza. Tem aqui a aba episódios, onde eu posso ver os episódios. A aba interação, que é o que eu vou ler. E a aba monetizar. Pô, podia monetizar, né? Será que eu ficaria feliz se eu ganhasse R$ 5, cara. Porque dá um trabalho fazer isso aqui. E dá um tempo, você tem que separar e tal. Eu ficaria feliz de receber nem que seja R$ 1 de, de monetização. Sei lá. Pelo menos pagava um chá aí, 5 contos. Vou ali na padaria, compro um chá para fazer aqui em casa, sabe? Vamos lá. Eu entrei aqui na aba interação, onde a gente pode ver as perguntas, as enquetes e caixa de perguntas que eu deixei para vocês interagirem. Inclusive, poucas pessoas participam da minha enquete, o que me deixa triste, mas eu não vou falar sobre isso. Brincadeira. Eu pensava que as pessoas iam participar mais das enquetes. E teve uma baixa participação. Falei, tá bom, as pessoas não olham a enquete. Mas às vezes eu deixo. Tá, vamos ver aqui. Do episódio 1 ao 12 não tem nada. Até o 26 também não. No episódio 27 eu deixei aqui, ó. Deixe seu recadinho no Webscaninha e ninguém falou nada. Kit. Vamos ver mais aqui. Aqui já tem, vai ter. Episódio 56, diminutivos. Vamos ver aqui. Tô abrindo. Vamos ver aqui. Comentário. Achei um episódiozinho muito bem feitinho, recomendarei aos meus amiguinhos. Bem, para quem não sabe, o episódio 56, acho que na verdade poucas pessoas sabem dessa história, mas eu sou uma pessoa adepta dos diminutivos. Eu gosto de falar no diminutivo, é uma coisa bacana, ok? E é fofinho e carinhoso. Só que tem pessoas, né, que escutam esse podcast, eventualmente, ou com frequência, algumas pessoas, que são contra os diminutivos. E eu estou revoltado em relação a isso. Porque o diminutivo é uma coisa muito brasileira. O diminutivo é o resultado da simbiose entre o português e as línguas africanas e indígenas, que traz essa questão do diminutivo, que não tem da mesma forma em outras linguagens. O diminutivo
no português brasileiro faz parte daquilo que nos qualifica enquanto povo, sabe? Eu sou dessa opinião. E aí vieram reclamar comigo, uma pessoa aí veio reclamar comigo, "Ah, esse negócio aí é errado, tá na linha errada, para com isso aí." Não, não foi desse jeito exatamente, mas enfim. E aí eu falei, eu vou gravar um episódio inteiro falando diminutivo. E aí eu gravei o episódio 56 diminutivos, onde eu tentei falar o máximo, defender o máximo possível a minha posição do porquê que eu defendo os diminutivos com uma análise sociológica, mas tudo no diminutivo. Foi muito constrangedor, porque foi muito errado. Mas eu ainda defendo os diminutivos. Então, eu não vou falar o nome não da pessoa aqui, mas está publicado. Então, se você quiser ir atrás e ver o nome, eu vou manter a identidade das pessoas aqui. Só não vou manter a identidade da minha namorada, porque vai ser muito óbvio que ela que vai escrever. Então ele deixou aqui o comentário, eu achei um episódiozinho muito bem feitinho, recomendarei aos meus amiguinhos. Obrigado. Obrigado aí você que deixou esse comentário. Eu achei muito engraçado, fiquei muito feliz com o seu comentário. Foi o meu primeiro comentário. Vamos ver aqui outros episódios com comentários. Aqui temos o episódio Histórias de Bebedeira. Tem um comentário aqui. O comentário que tá você imitando a Ana falou exatamente igual ao Felca. Inclusive essa parte do episódio inteiro poderia ter sido o Felca falando. Bem, esse é o episódio que eu contei várias histórias minhas de quando eu fiquei bêbado. A maioria sem querer. E aí tem realmente uma parte que eu imito uma amiga minha, que é a Ana. Eu acho que é isso. E aí uma senhorita aqui, muito bem pessoal, ela deixou um comentário, que eu imitando a Ana é como Felca. E falou que podia ser o Felca inteiro falando aqui essa parte do episódio. Você não pode garantir que não era ele. Simples assim. Eu vou argumentar isso. Olha, vai que eu tava com o Felca, mas a gente queria fazer uma collab no sigilo. Eu falei, Felca, você é meu amigo e tal, faz um podcast aqui, você poderia chamar outras pessoas para ver, mas eu quero que você só fale aí numa parte aqui do podcast, mas não fale que é você, viu? Que eu quero continuar no underground. Se você falar que você tá no meu podcast, vai ficar muito esparrado. A galera vai começar a escutar muito. Né? Eu quero continuar no underground. Então, é isso. Você pode provar que era o Felca? Ou não era o Felca? Não pode. Talvez seja ele. Essa dúvida aí. Episódio só de bebedeira. Beleza. Vamos voltar. Putz, voltei tudo. Ai, caramba, vou ter que achar. Voltando aqui. Calma aí, tô chegando. Episódio 40. Ah, não, aqui, 56. Só de bebedeira. O próximo comentário vai ter no episódio Heteroclimatismo, que foi um episódio que surgiu a partir de uma piada de alguém que alguém fez na escola, eu não lembro que foi, quem que foi, mas no episódio conta aqui. Mas é um episódio que basicamente eu falo do El Ninho e do Laninha, né? E eu falo que eu prefiro a Laninha. Então seria um heteroclimático. Eu prefiro a figura feminina, ou seja, do sexo oposto ao meu, em relação ao clima, que me faria heteroclimático. Eu não sou homoclimático, eu não gosto do El Ninho. Será que é por isso que os não binários pararam de me assistir? Tipo, ai, não, ele tá sendo aqui muito. Não gostei dessa divisão de gênero que ele fez. Ele é anti-homoclimático. Ele não gosta do El Ninho. Ele prefere a Larinha. Vamos cancelar ele. Não escuto mais podcast. Será que é isso? Não sei, mas o comentário aqui foi: eu achei que você ia dizer que o heteroclimático. Não, calma aí. Viajei. Eu achei que você ia dizer que é heteroclimático. Porque você se atrai por um clima diferente do clima do lugar onde você vive. KKK, eu também prefiro Laninha.
Eu entendi o comentário. Mas não. O conceito científico de heteroclimatismo, senhorita, do comentário, é exatamente esse que eu descrevi, tá? No podcast. E não esse que você deixou aí. Esse é um outro fenômeno, né? Que ainda precisa de um nome. Então você pode se sentir à vontade de criar o nome que você quiser para quando você se atrai por um clima diferente do lugar onde você vive. Tipo assim, eu moro no Cerrado. Então a gente mora no Cerrado, as estações do ano não são bem definidas, né? Ali seca e úmido. Então, é isso. Aí não, eu gosto do clima sei lá, do clima temperado. Que são as 4 estações definidinhas, que é mais pro sul ali, ou nas zonas, né, temperadas aí do globo. Aí você seria heteroclimático. Mas não é essa a ideia. Você tem que inventar um nome aí, você tem que dar o seu nome. Esse aqui já a ciência já deu. Eu descrevi esse fenômeno, tá bom? Sim, você prefere Laninha, eu também prefiro. Pois é. Somos irmãs de clima. Muito bem. Tem aqui no episódio Curiosidades, tem também um comentário. Deu comentário aqui. Comentário está carregando aqui na internet. Aqui. Curiosidades. Ah, tá. Eu lembro que eu comentei esse comentário da. Eu comentei o comentário, né? Desse episódio de Curiosidades. A pessoa que. Essa aqui pode, o nome não é o nome dela, posso falar. É a pessoa que é Taranja. Ela escreveu: episódio muito bom para se entreter. Porém, para evitar estresse de sua parte, sugiro que continue gravando o episódio sobre assuntos que lhe interessam. Eu acho que nesse episódio eu falei alguma coisa que eu fiquei bravo. Sei lá, eu devo ter falado sobre o Luciano Huck, que eu não gostava dele. Foi isso, né? Eu falei sobre o Luciano Huck, o negócio lá do Guinness Book e tal. E eu não gosto dele e fiquei estressado. E a pessoa deixou uma curiosidade. E aqui, ó, curiosidade, 2 pontos. Informação, aqui é um podcast de informação. Grande maçã apelido de Nova York. Eu comentei esse comentário realizado na caixa de comentários do episódio de curiosidades. Que eu não sabia disso. Então, realmente, para mim, foi uma grande curiosidade. Grande maçã é o apelido de Nova York, eu não sabia. E aí fez muito sentido na minha cabeça, porque eu já tinha visto imagens que relacionam maçã com Nova York. Eu falei, pô, que tem a ver maçã com Nova York? A galera gosta de maçã lá, a galera planta maçã lá em Nova York, sei lá. Mas eu descobri que tem a historinha lá, porque eles faziam as apostas, né, com os cavalos, um negócio assim, e tem alguma coisa a ver com maçã. No episódio 72 tem um comentário, que é o episódio Foto Dedulame. É um episódio que eu me esforcei muito para fazer, para pensar um pouco, quando eu estava dirigindo, e é um episódio que ninguém viu, cara. Triste, né? Eu pensei que seria um pouco mais aclamado, assim, meu público gostaria desse episódio, que é um pouco mais nonsense, mas não rolou, tudo bem. Vamos ver aqui o publicação. Esse episódio aí do Foto Dedulame é o episódio que eu fui tirar foto de um anúncio. Esse anúncio estava grudado num lambe de publicidade, sabe? Aquela folha de papel que você gruda numa parede, numa coisa, sabe? E aí eu fui tirar uma foto desse lambe, que eu queria a informação que estava nele, só que eu tirei a foto com um dedo na frente. E aí eu fiquei me sentindo muito burro. Enfim, nesse episódio eu falei como que você faz um lambe, tudo mais. E o comentário aqui de uma moça formosa foi: comecei ouvindo sobre a história da foto do, do dedo e terminando com a informação de como aplicar um lambe-lambe. Amei. Aqui tem informação de qualidade. Sim, eu me preocupo, às vezes, com a informação de qualidade do meu podcast. Às vezes. E aqui eu passei uma informação de qualidade que é como você faz um lambe-lambe e aplica um lambe-lambe de maneira apropriada nas mais diferentes superfícies urbanas. Então, aí é um workshop de Lambi Lambi Podcast. No episódio 75, que é o episódio. Não, errei. É o episódio 76 que tem um comentário, que é o episódio Russiano Luke.
Foi o episódio que eu só fico xingando o Luciano Huck. Porque o que acontece? Naquele episódio lá de curiosidades, eu falei mal do Luciano Huck, né? E aí, um aluno, no ano passado, o escutou e falou assim: professor, por que você não gosta do Luciano Huck? Aí eu falei: pô, você quer mesmo que eu explique? Aí o aluno falou: não, grava um podcast falando disso. Tá bom, vou gravar. Aí eu gravei. Foi isso aí. Uma querida aluna deixou aqui um comentário: entrega tudo sempre, obrigado. Mas você que é uma boa aluna e entrega tudo sempre de si, também aí no seu trabalho e tudo mais, você é uma aluna muito legal. Não vou falar o nome das pessoas aí, estou evitando de falar, mas quem sabe, sabe. Quem não sabe, sabe. Temos aqui o episódio Palestina, parte 1. Eu gravei 3 episódios falando sobre a Palestina. Aí naquele momento que se iniciou como é que chama? A operação, né, ali de Israel e tudo mais, um novo conflito, dentro do conflito armado que escalou, dentro do conflito que já existia. E os comentários, tem 2 comentários aqui de 2 moças. Uma moça muito formosa que falou: achei muito bom, cheio de referências e leituras pertinentes. Muito bom episódio, carinha feliz. Obrigado. E uma outra senhorita, aluna minha, que deixou aqui: eu respondi na enquete que o áudio estava melhor que antes e realmente está, mas prefiro o áudio mais natural, sem profissionalismo. KKKKK. Gosto de escutar da mesma forma que te escuto na sala de aula. Um comentário fofinho. Os 2 comentários, né? Fofinhos. Mas esse foi o primeiro episódio que eu usei o microfone. Aí eu perguntei no episódio: pô, o áudio tá bom, tá uma merda, tá melhor, tá pior? E aí a jovem respondeu aqui que o áudio tá melhor, né? Que tinha uma enquete nesse negócio perguntando se o áudio estava bom ou não. Aí respondeu que estava bom, mas que prefere o áudio mais natural. Eu também. Você sabe que eu também prefiro? É porque esse microfone meu é tão vagabundinho, que eu acho que ele não melhora porra nenhuma. Ele só tira uns ruídos, sabe? Mas não melhora o áudio, não. Eu vou comprar outro melhor depois. Eu comprei esse aqui só pra testar, me arrependi. Que ele foi baratão. Eu acho que foi 60 conto, com frete. Não, não, não. Com frete não. Foi 60 conto mais o frete. Foi uns 15 conto. Mas é isso. Depois eu compro um microfone melhor. Microfone de lapelinha. Então aqui, top 5 músicas favoritas. Tem um comentário. Vamos abrir o comentário. Lá. Uma moça formosa comentou: só músicas boas. Muitas conheci através de você e se tornaram músicas que gosto bastante. A que mais lembra você é a banda Invisible e tantas outras também. Realmente, eu gosto muito dessa banda Invisible, que é a banda argentina, que eu deixei, acho que uma música nesse episódio aqui de top 5 músicas favoritas. Hum, eu gostei desse episódio, eu achei que é um episódio legal, tem musiquinha. Acho que tudo que tem musiquinha fica bom. Gostei do comentário, esse comentário é bonitinho. Vamos ver aqui o que mais tem. No episódio Por que o Real se chama Real, Praça do Buriti e Observações. Temos 3 comentários. Legal. 3 comentários. Primeiro comentário. Moça Formosa. Realmente a Praça do Buriti só tem um mísero Buriti. KKKKK. Quando morrer vai ser só praça. Concordo. Quando quando o Buriti da Praça do Buriti morrer, o nome Praça do Buriti tem que ser mudado por lei para praça. Onde a gente vai se encontrar? Na praça. Que praça? Na a praça. Entendeu? O nome da praça do Buriti tem que ser a praça. O artigo a faz parte do nome. Porque senão como é que você vai diferenciar uma praça qualquer? Ah, vamos ali na praça. Qual? Uma praça qualquer. Praça do DI, Praça do Bicalho, foda-se. Como você vai diferenciar uma praça qualquer da grande praça que tinha um único Buriti, que o Buriti morreu, então não pode mais ser chamado de Buriti, porque não tem mais Buriti. Então tem que ser só praça. Mas qual praça? É a praça.
A Praça. Eu acho que esse deveria ser o nome da Praça do Buriti quando o Buriti morrer. Continuando aqui o comentário. E as tomadas de fato brilham, né? KKK, gostei do episódio. Quero mais observações suas de episódio. Eu não pensei mais em nenhum tema de observações que eu tenho aleatórias no meu dia a dia. Mas é bom mesmo, né? Às vezes minha imbecilidade consegue falar um pouco mais alto e consigo fazer um episódio de observações bobas. Pessoa Toranja aqui deixou o comentário. Pensei que o motivo do interruptor brilhar fosse porque a qualquer momento um curto-circuito poderia ocorrer. Então morria de medo e saía de perto o mais rápido possível. Isso aqui é a falta de informação, né? Isso aqui é o que a falta de informação ocasiona para muitas pessoas. Que, por exemplo, pensavam que o fato ali Mas faz sentido isso. É um pensamento que faz sentido. Pô, na tomada. Passa energia. Aí, tá de noite, a tomada brilha. Gera luz. E luz a gente sabe que é alguma energia que está passando ali. Via de regra, né? Que está sendo gerada. Então, se a tomada que passa muita energia está brilhando e eu consigo ver o brilho dela, fudeu. Essa porra vai explodir. Eu vou correr. Tá certo, tá certíssimo. Né? Mas não, as tomadas não brilham por causa antigas, não brilham por causa de eletricidade, é só para você poder ver ela de noite. Eu não sei porque você precisaria ver uma tomada de noite, assim. A tomada, o interruptor é bom, né? Porque aí você acha onde é que está o botão que liga a luz. Agora, aquele buraquinho de enfiar a tomada, sabe? Para você enfiar um plug lá, não sei porque que ele brilha também. Tudo bem que é prático, às vezes não quer acender a luz, mas quer colocar um cabo no negócio. Mas ok. E mais uma senhorita deixou aqui um comentário sobre a sua experiência escutando o podcast, né? Que é um comentário que, inclusive, é um dos meus favoritos, eu acho muito bom. A pessoa, quando está bêbada rindo sozinha no Uber, às vezes só está ouvindo uma indignação com a falta de buritis na Praça do Buriti. Esse comentário pra mim, é um dos melhores comentários, porque eu ri muito, assim como eu tô rindo agora, quando eu li ele, né? Porque eu fico imaginando a cena, né? Uma pessoa bêbada pegando o Uber, rindo copiosamente lá atrás, kkkk, Praça do Buriti, e o Uber completamente, meu Deus, o que essa pessoa tá fazendo, cara? O que ela tá pensando? Eu gosto muito desse comentário. Amei, amei. Quem amou? Você amou? Eu amei. Temos aqui no episódio 84, o pior encontro, o episódio que eu falei, descrevo com detalhes o meu pior encontro. Tem o comentário de uma moça bonita aqui. Tinha de ser crime sair para um encontro com alguém e a pessoa ficar com outra pessoa na sua frente. Acho pavoroso, me faz mal, o fim da picada, o fim dos tempos. É, realmente é muito desagradável quando você sai para um encontro com uma pessoa, essa pessoa fica com outra pessoa, ainda mais na sua frente. Porque assim, se eu tô. Vamos partir do pressuposto assim que você está num local, aí você não conhece uma pessoa, mas começou a conversar com ela, troca uma ideia, você fica afim dela, ela fica afim de você, né? Ok? Mas aí ela fica com outra pessoa. Beijo não é um encontro, é só uma pessoa que estava afim e foi dar uns beijos em outra pessoa. Beleza. Agora, essa questão realmente de você marcar um encontro. Veja que é diferente. Você marcou um encontro com aquela pessoa, um momento de intimidade, um momento de, de interação mais reservado. Ou mais direcionado, vamos colocar assim. E aí essa pessoa, ela tá lá na festa, que foi o meu caso, e ela ficou com outra pessoa na minha frente. É como eu falei no episódio. Meu amigo, eu não sou dono de ninguém. Eu não, aquilo ali, aquela pessoa não tem nenhuma relação comigo a não ser que a gente combinou para sair pro encontro, um datezinho no como é que era? No piquenique. Era o show lá. Então, olha, você faz o que você quiser. Eu não sou seu dono, não tem essa, né? A gente não tem um contrato de exclusividade.
ou coisa que o valha. Você não é minha namorada. Né, e sendo ainda, existem os arranjos aí do namoro aberto, não sei o que, eu não consigo ter esse negócio não, de namoro aberto. Quem tem, bacana. Acho difícil, acho complicado, mas eu sou uma pessoa muito monogâmica, sabe? E é isso. Mas, beleza. Eu marquei o encontro com a pessoa, olha, a gente não tem nada, não tem contrato de exclusividade um com o outro, não tem nenhum combinado. A gente só combinou de se encontrar aqui nesse lugar. Então você faz o que você quiser. Eu fico chateado com a pessoa. Assim, um pouquinho, mas eu queria. Porque na verdade era eu que queria estar ali, né? Ficando com a pessoa. Era pra isso que a gente marcou de sair. Mas você faz o que você quiser. Eu não posso ficar chateado com isso. Não posso ficar cobrar isso da pessoa, né? Mas é chato? É chato. É desagradável? É desagradável. Eu acho que é deselegante? Eu acho que é deselegante. Eu não faria, nunca fiz isso. Então esse comentário aqui foi. Temos um comentário aqui no Antiguidades Bizarras e Curiosas. Temos um comentário. E o comentário é. Aqui está carregando. Comentário também de uma moça bonita. Uma história melhor do que a outra. Hahaha. Quero que explique mais coisas do mundo das antiguidades. Carinha feliz. Eu gosto de carinhas felizes. Elas me deixam feliz também. Foi a partir desse comentário que eu gravei os outros episódios de antiguidades, né? Falei, alguém gostou? Então, vou continuar com isso aí. Próximo comentário. No episódio Antiguidades Bizarras, parte 2. Temos aqui um comentário. Deixa eu ver de quem é. Vamos lá, vamos lá. Tá carregando aqui, tá demorando agora. Uma grande senhorita, ouvinte minha, grande pessoa que eu respeito muito. Você não tem uma antiguidade que tenha uma história feliz? Da hora? Pois é. Essa pergunta eu me preparei para ela, assim como Batman se preparou para enfrentar Jesus Cristo, com preparação ao ler toda a Bíblia. E aí, eu pensei em antiguidades, eu pensei, tá? Em antiguidades com histórias da hora. Eu anotei num caderno que eu tenho que pegar. Você deu um momento para mim, vou pegar um caderno, vamos procurar um caderno. Tá aqui. Rapidamente eu encontrei meu caderno, demorou 10 segundinhos. Ó, vamos ver aqui. Aqui. Olha só, minha querida ouvinte, de todas as minhas antiguidades, eu devo ter umas centenas, né? Uma centena, pelo menos. Eu consegui, de história feliz e da hora, selecionar 3. É um número grande? Não é. Mas é algum número. Você perguntou, você não tem uma, em caps louco, uma antiguidade que tem uma história feliz? Eu tenho 3. Então, a gente está saindo no lucro aqui. Eu posso te dar uma e a gente ainda tem 2 de sobra. O que eu selecionei aqui? Em primeiro lugar, é uma antiguidade. Eu não sei se é na realidade tão feliz. Mas eu acho interessante. Eu acho que tem uma poesia na coisa, sabe? O que acontece? Eu tenho 2 vasinhos. Eles foram utilizados como vasinho de flor antigo. Mas o que eles são, na realidade, como é que eu descrevo? Eles são recipientes para você guardar o fuso detonador da artilharia alemã nazista. Porra, isso é o seu conceito feliz? Você pode se perguntar. Calma lá. Vamos lá. Na Segunda Guerra Mundial, você tinha a artilharia, né? Os canhões lá. E na bomba, eu não sei se vocês sabem, nas bombas, você tem o fuso. Você tem umas configurações que você pode mexer nela. Tipo,
a que distância a bomba vai explodir, se ela vai explodir quando ela bate numa coisa ou vai ter um tempinho ali. Tem algumas configurações na bomba. E tem isso, tem o fuso. E a pontinha de uma bomba, né? Imaginou a bomba aí? Que é tipo uma bala grandona, né? Um balão, um balaço. E aí, na pontinha, né, ali, ela enrosca e desenrosca da bomba. E aquilo é o que arma a bomba. Então, normalmente, quando você vai transportar a, essas munições, elas são transportadas sem a ponta. E essa pontinha ela é guardada ela era guardada num recipiente, né, que dá para guardar ali, que tem o formato de um vaso, sabe? De um pequeno vasinho, só que ele tem uma tampa em cima para cobrir. E aí quando você ia atirar ou se preparar para atirar, você jogava fora esse vasinho ou guardava e tirava a pontinha da bala, do balaço do canhão, e enroscava no resto. Aí você estava armando a bomba, né? E aí o que acontece? Eu comprei um lote de coisas de um veterano da Segunda Guerra Mundial brasileiro. E no meio desse lote tinha dois desses vasinhos, desses recipientes, que são originalmente pretos ou marrom escuro, que eles são feitos de plástico, um tipo de plástico antigo chamado baquelite, que é o primeiro tipo de plástico, né? E aí ele é bem resistente, ele é bem forte e se chama baquelite. Ele nem parece direito assim um plástico que a gente usa, ele parece uma resina forte e tal. É bem bacana, bem interessante. E ele é preto ou marrom na sua cor original. Só que o que acontece? Esse veterano de guerra, ele trouxe lá da Itália esses potinhos. Ele trouxe porque ele queria uma lembrança da guerra. E aí ele tinha 3 filhas. Esse era um capitão. Na época ele era tenente, eu acho, sargento e ele depois virou capitão no exército. E inclusive tem uma história muito legal dele, porque ele era um militar bastante democrata, uma coisa que hoje em dia não tem, né? Mas ele era um cara até de esquerda, assim, militar de esquerda. Na ditadura ele foi perseguido e perdeu seu posto, né, militar. Foi expulso do exército. Mas enfim, antes disso, né, depois que ele chegou da guerra, ele tinha umas filhas, eu sei que ele tinha 3 filhas, e, e aí esse potinho aí da munição, da artilharia alemã, uma das filhas dele, que ela escreveu as iniciais dela no vasinho, ela pintou esse vasinho para virar um vaso de flores mesmo, sabe? Para guardar coisinhas. E aí é um vasinho que ele é verde. Ela pintou ele todinho de verde, um verde bem clarinho. E com um verde mais escuro, pintou umas folhinhas, sabe? Ao redor de todo o vaso. Para ser um vaso de plantas e para usar como vaso de plantas. Então, eu acho que é um negócio legal e bacana porque é poético, sabe? Eu acho poético. De você ter esse artefato militar que era para guardar uma bomba, para matar pessoas, e ele acabou virando, depois da guerra, um vasinho para guardar flores, plantinhas, né? Que é um símbolo de delicadeza, da paz, enfim. E eles estão aqui em cima de mim. Eu tenho uma prateleira em cima da escrivaninha e eu realmente peguei. Eu lembro que a minha mãe tinha umas flores de plástico aqui em casa, decorativa, e eu coloquei essas flores dentro dos vasinhos, dos dois, são dois. E eles estão aqui em cima, é bem bonitinho. E tá aqui comigo. Então essa é a primeira antiguidade aí que eu acho que é bacana. A outra antiguidade que eu acho que é bacana e tal, eu tenho muitas fotos de famílias, muitas não, tenho algumas, umas 10 e tal. Sei lá, foto do meu avô, da minha avó antiga, do, enfim, e é legal, né? Porque quando você guarda essas fotos, aí depois, pô,
Tipo, ah, essa aqui é a tua avó, daí você mostra, ah, vou ter uma foto sua. Lembra que eu peguei uma foto sua? Quando você era jovem, aí você mostra e conversa um pouquinho, né, sobre aquilo, e é bacana. Acho que as fotos têm esse, entre várias coisas, esse poder de agregar pessoas, de relembrar e tudo mais, então é bacana. E outra atividade legal que eu tenho aqui é uma maquininha de escrever, certo? Que, que era do meu pai, quando ele era jovem. Uma máquina que ele comprou para fazer um concurso, porque antigamente você saber mexer na máquina de datilografar era uma habilidade que não era todo mundo que tinha. Então, às vezes você era contratado só para mexer na máquina de datilografar. Você tinha que ter como pré-requisito essa habilidade. E era importante mesmo. E aí o meu pai ele ia fazer um concurso aí, um trabalho no ministério, e precisava de saber digitar, datilografar. E aí eu lembro que minha avó me contou essa história que meu pai ele comprou essa maquininha de datilografar para treinar um dia antes ou 2 dias antes do concurso. E aí ele ficou o dia inteiro, a noite toda antes do concurso, datilografando até doer os dedos ali para passar naquele emprego e ele passou nesse emprego. No finalzinho da década de 80, que era no Ministério, no ENFA, né, o Estado-Maior das Forças Armadas, que hoje seria o Ministério da Defesa, né, mudou o nome, o Ministério. Meu pai não ficou muito tempo lá, ele falou que, enfim, os militares eram complicados e corruptos e ele não via futuro lá, e aí acabou saindo. Ele falou que só quem subia tinha promoção era, sei lá, algum afiliado de um militar ou se você dormisse com um coronel. Então, aí falou, ah, eu não, cara, aqui eu não vou pra frente. Aí ele foi fazer outros concursos, foi fazer o concurso da Caixa Econômica, que ele passou e... Ó a motinha de novo passando. Garantindo nossa segurança. Motoqueira apito. Continua aqui. Ele passou no concurso da Caixa, que inclusive até hoje ele trabalha na Caixa. Mas e aí entra outra história bacana sobre essa máquina de datilografar. Que o meu pai passou no concurso da Caixa e era na época do Collor. Então aquela coisa de privatizar as coisas, demitir galera, funcionário público. Então rolou esse concurso, mas o Collor não queria chamar, né? O pessoal que fez o concurso porque ele queria diminuir o Estado, né? Aquela ideia neoliberal do Estado mínimo, o caralho é quatro. E então, meu pai fez esse concurso, ele passou, foi aprovado, obviamente com várias outras aí, pessoas, muitas outras. E falou, não, a gente vai suspender o concurso, não vai chamar ninguém, porque foda-se. E aí o meu pai, porra, ficou muito puto, junto com outras pessoas. E aí ele, obviamente, com os outros aprovados e aprovadas, se envolveram ali para lutar pelos seus direitos e para que o concurso chamasse todas as pessoas. E quem me contou a história foi minha avó, não foi meu pai. Mas minha avó falou, ah, essa maquininha seu pai escreveu carta para um monte de deputado nessa maquininha. Ele, seu pai fazia uns negócios igual você faz hoje, vai ir lá na rodoviária, correr abaixo assinado, fazer panfleto, fazer manifestação. Ele escreveu carta aí para vários deputados, em busca aí dos direitos, para nomear os aprovados no concurso que e tal. Aí foi na época aí seu pai conhecia a Erika Cocai, que a Erika Cocai hoje ela é deputada federal pelo PT. O PT eu sei que é, mas ela é deputada federal. Vamos ver que eu vou procurar aqui rapidão. Ah, foi nessa época que seu pai conheceu a Erika Cocai, que ajudou muito ele e tudo mais. Qual que é Erika Cocai? Deputada federal. Isso aí, pronto, ela é deputada federal. Inclusive eu costumo votar nela, eu acho ela massa. É,
Seu pai conheceu a Erika Cocai e tal, lutou pelo direito do pessoal lá. E, inclusive, teu pai, ele foi um dos caras que era mais atuante nesse negócio, organizava. Ele foi o último a ser chamado, ironicamente, né? Provavelmente por perseguição até, isso rolava muito. Né? O governo via ali quem eram os cabeças da organização, né? A gente vai chamar todo mundo? Vai, mas a gente vai deixar o cara, a galera que organizou por último. Porra, é aquele refluxo da ditadura também, né? Porra, também era o governo do Collor que queria privatizar tudo. Não queria saber de trabalhador, não. Então, eu tenho essa máquina de datilografar, ela funciona. Eu usava muito ela, mas hoje eu não uso, não. Mas tem como usar, tem a fitinha com a cor, né, com a tinta. Dá pra colocar e escrever um bocado nela. E se acabar a tinta, vende por aí ainda, tinta de máquina de datilografar. Então, minha camarada, eu acho que são as histórias boas aí que eu tenho com antiguidade, né? São essas coisas mais de família, assim. O resto é só porrada. Outro episódio aqui com comentários é o episódio 90, que é 1000 views, histórias e reflexões aleatórias sobre o Dr. Hipnos. Temos aqui 2 comentários de 2 senhoritas. Uma, essa aqui é bem óbvio que é da minha companheira, né? Uma senhorita formosa e bonita. Que é: tenho muito orgulho de você, que venha mais views e views. Coraçãozinho bonitinho. Obrigado, bem. E o outro comentário da nossa queridíssima senhorita, aqui anônima. Eu não lembro o que eu falei nesse episódio. Devo ter falado alguma coisa de sonhos. Escreveu aqui: eu sonho muito que me perdi no elevador do Parque Shopping. Muito específico esse sonho. De se perder no elevador do Parque Shopping. O que aconteceu no Parque Shopping? Para você ter essa especificidade do seu pensamento, do seu medo. Né? Justifica ela ainda. Porque no meu sonho o elevador viaja em todas as direções. E se eu for pro lugar errado, eu não sei como voltar. Dá uma ansiedade horrível. Porra, é o elevador mágico. Ele viaja na horizontal, ele viaja na vertical. Ele vai para qualquer lugar. Elevador maluco do Gugu. Tá, eu ficaria com medo também de me perder no elevador no elevador omnidirecional do Parque Shopping. Onírico. O elevador onírico omnidirecional do Parque Shopping. O elevador que vai para todos os lados. E, e o Parque Shopping é um shopping grande, né? Toda vez que eu vou lá, eu fico meio perdidão. Eu não sei me encontrar lá. Até porque, obviamente, porque eu não vou muito lá. Se eu fosse muito lá, eu saberia. Ah, esse aqui é para tal lado. Então. Essa loja é para outro lado. Mas eu fico meio perdido lá. E então também tem um pouco de ansiedade. Com shoppings, inclusive. Eu não odeio shopping. Nossa senhora. Eu fico agoniado de estar num ambiente de shopping, sabe? Me parece um lugar que não tem muita coisa para você fazer. Eu tô perdendo meu tempo. Muita coisa para fazer tem. Mas é aquela coisa, né? Um ritual de consumo. Você vai lá para passear no shopping. Porra, eu odeio passear no shopping. Essa porra. Eu tô perdendo meu tempo. Eu não quero comprar nada em específico. Eu vou passear no shopping. Eu vou ficar olhando coisas que eu não preciso para eventualmente não preciso. Pode ser que eu precise de uma coisa, eu lembro, caramba, eu precisava muito disso. E aí tu acaba comprando. Mas a ideia do shopping normalmente vamos passear no shopping. Aí você não tá precisando de nada em específico e compra um monte de coisa que você não precisava. E essa é a ideia, né? Consumir. Não gosto de shopping. Gosto de ir no shopping para fazer uma coisa pontual. Eu preciso de um tênis. Beleza, eu vou nas lojas de sapato, de tênis no shopping, por exemplo, no Conjunto Nacional, tem muita loja de calçado, né? E aí, pô, tô precisando de um calçado. Inclusive, realmente tô precisando. Esse mês que entra, eu tenho que comprar um calçado para mim, um tênis. Aí eu vou lá, vou dar uma olhada e tal. Vou comprar na internet, né? Melhor, na real. E, e aí, acabou. Queria comprar um sapato? Beleza. Come um lanche e vou embora. Vamos olhar mais o shopping. Vou olhar o quê, porra?
quero nada, não. Quero ir pra casa, não gosto. Vamos ver aqui mais comentários. Pra gente fechar esse episódio em 1 horinha, tá quase chegando. Aqui no episódio 93, análise do filme Amigos Verdadeiros. Nossa querida camarada deixou aqui um comentário. A falta que faz um grupo de zap, né? Que pra quem não lembra, é um episódio que eu falei do filme. E desse filme, e esse filme tem vários desencontros entre os personagens. E realmente, se tivesse um grupo de zap, metade do filme não precisava nem de filme, eu acho. Acho que o filme todo poderia ser resumido em 20 minutos apenas. Aí ia perder a emoção do filme. Vamos para um próximo comentário aqui. Tá chegando no final, eu acho que é o último comentário esse aqui. Nomes de contatos, nos episódios que eu vi, é o último comentário. Nomes de contatos. Esse aqui foi a minha companheira que deixou. Eu gosto da sua lógica para salvar contatos. Me divirto vendo Alexandre Defeito Federal. Me divirto vendo. Alexandre Defeito Federal me quebra. E não sei. Realmente, até eu mesmo ri de mim mesmo quando eu coloquei o nome não sei no contato. Tipo, quem é esse contato? Não sei. Então vou colocar aqui, é um contato que eu não sei. Mas podia ter excluído, né? Mas eu quis deixar ele lá, porque se eu salvei o número, devia ser importante. Eu falei, não, vou deixar aqui. Se não for importante, eu não lembrar pra que é, uma hora eu apago. Então, vou apagar aí qualquer dia desses. Terminei meu chá, que eu tô aqui bebendo. Já bebi metade do negócio de chá, uma garrafa de chá. Chá gelado. E acabamos os nossos comentários desse episódio número 100. Episódio especial. Queria só terminar, finalizar esse episódio dizendo uma coisa muito bacana, que é o seguinte. Nessa semana passada, que o episódio que faria aí 100 episódios, a minha amadíssima, queridíssima, belíssima companheira, senhorita dona namorada, ela se esforçou para contabilizar mais ou menos quando que eu chegaria no episódio número 100 do podcast para me dar um presente. Então ela fez esse cálculo mental. Ela errou um pouquinho, errou, mas foi porque eu não mantive a periodicidade do podcast. O episódio está saindo essa semana, hoje é que dia? Hoje é dia 26. E uma semana passada que ela encomendou um bolinho muito bonitinho baseado na arte da capa aí do Torípedes, né? Que é um negócio meio fluido, rosinha com lilás e preto. Um bolinho pequenininho assim de chocolate, de brigadeiro, gostoso pra caramba. Com esse desenho escrito Doutorip 100 episódios, parabéns pelos 100 episódios. E foi muito bonitinho, eu gostei muito, fiquei muito feliz. Não poderia eu ficar mais contente com um presente tão bonito e da minha senhorita dona namorada. Então, muito obrigado, Ben. Eu te amo. O podcast, você que deu a ideia de fazer ele. Então, é uma coisa que é minha, mas é meio sua também, é meio nossa. É coisa nossa, é de todo mundo. É o socialismo aqui. O podcast é de todos, é de todos, todas. Então, muito obrigado pelo bolo. Um beijo. Eu te amo. Obrigado por me apoiar aqui nesse projeto do podcast. Até que foi você que deu a ideia. Pega esses áudios que você grava aleatório aí, engraçado, e faz um podcast com isso aí, coloca lá. E foi isso que eu fiz. Né? Inclusive antes da gente namorar, que você falou pra gente, não éramos namorados, mas estávamos enamorados. Estávamos flertando.
E tá aí, né? 100 episódios durou. Que bacana. Tô feliz com os meus 100 episódios. Tô feliz com as pessoas que comentam, com as pessoas que assistem. Tem as pessoas que não comentam, mas eventualmente falam: pô, achei seu podcast, eu acho legal, acho maneiro. Sejam os meus alunos, sejam amigos distantes, igual a Ravena, minha, minha amiga aí de curso, estudou comigo, que é uma pessoa que eu não tenho muito papo, mas que toda vez que me encontra fala que escuta o podcast, que gosta. Então, meu grande abraço aí para todo mundo que escuta o podcast. Obrigado por escutar o meu vacilo. Deixem mais comentários para eu poder ler depois, para acumular um pouquinho. Quem sabe no episódio 200 eu leio os comentários, mais comentários. Ia ser muito legal. É isso, um forte abraço, um agradecimento para todo mundo que escuta o nosso vacilo e uma boa noite.